a pensar no mistério da Trindade Santa. Quando ao longe um menino tentava com uma concha colocar o mar num buraquinho na areia, logo me aproximei dizendo a ele que era um trabalho em vão. Qual surpresa, era um anjo que me olhou e então me disse: é mais fácil pôr o mar aqui que compreenderes a Trindade e todo o seu mistério. Bom dia, amigos e amigas, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a vocês pela amizade, pelo carinho. São 11 horas e 17 minutos. Domingo da Santíssima Trindade. Celebremos com a graça de Deus o Evangelho de segundo São João, capítulo 3, versículos 16 ao 18. Alguém já me perguntou por que eu demorei tanto a entrar no ar, né? Houve um problema técnico, né? Como diz o povo aí. Um problemão aí, o áudio entrou errado, depois voltou. Estamos nós aqui vivendo o hoje. Lembrando, ontem tivemos aí no Estadão a notícia falando de uma barganha, né? Uma barganha relativa a apoio de algumas mídias católicas ao presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, e a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos, e também o CNLB Leste 1 aqui do Rio de Janeiro, já se manifestou, sendo que a CNBB deu a palavra, o CNLB apenas entrou na comunhão e concordou, ou seja, a CNBB, o órgão máximo da Igreja Católica, deixou bem claro que essas pessoas, esses ditos órgãos, não representam de verdade a vontade e o projeto de evangelização da Igreja Católica. Então, alguns amigos já me mandaram perguntas, né, em diversos grupos aí, perguntando o que eu estou sabendo, o que é. O que eu estou sabendo é que nós estamos com a CNBB. A CNBB, o órgão máximo da Igreja Católica, se manifestou dizendo que o compromisso dela é com a evangelização, não com barganha nos espaços que ela possa ter nas mídias. Mas é aquilo, né? Falas individuais, e aí quando eu oriento algumas pessoas em alguns grupos, até mesmo no Conselho de Leigos, da qual eu sou parte, que tomemos cuidado com alguns posicionamentos. Por exemplo, tem coisas piadas e alguns pensamentos que eu não posso nem sequer postar em rede nenhuma, porque isso vai gerar um embaraço. Tem coisas que guarda para si. Hoje no café da manhã, na casa da mamãe, da Mamacilda, em Japeri, eu dizia para ela: mãe, tem coisa que não se pensa, imagina se fala. Então é isso. Aquele grupo que esteve lá, eu não vou dizer o nome de nenhum deles, até para não gerar processo, esteve lá na conferência, né, falando para o presidente da República para poder contar com apoio em nome de favores, etc. Não falava, de acordo com a CNBB, em nome da igreja. A Igreja Católica não está à venda. Ela já viveu na sua história, a nível histórico, algumas situações que nós nem queremos mais recordar. A CNBB deixou bem claro que o compromisso da igreja é com a evangelização e a defesa da vida. Comunhão que nós, quem eu, Daniel Nonato, né, e você certamente que está me ouvindo, agradeço a você pela sua paciência e sua audiência, como diz o Faustão, né? E também o Conselho Nacional de Leigos, o Leste 1, já postou lá no Facebook deles, e eu já compartilhei. E é aquilo.
é a defesa da vida. Não temos que dar, desculpe o termo que eu vou usar aqui, não se ofenda ninguém, não temos que bater palma para maluco dançar. A igreja tem a missão única de gerar a vida, de anunciar a boa nova do reino e jamais negociar os seus espaços. Já chega o que nós falávamos ontem em nosso vídeo, ontem foi vídeo, estávamos na estrada, sobre a situação, né? No evangelho de ontem eu estava falando sobre isso, mas não queria dizer claramente sobre esse assunto. Quando a viúva ofertou tudo o que tinha. Às vezes nós, em nossas comunidades, eu dizia isso ontem, ficamos elogiando, ficamos dando incenso, colocando incenso em alguns políticos. Ano de eleição vai ter muito disso, né? É um tal de evangelho, de pessoa virar evangélico ou virar católico. Eu conheço alguns candidatos lá em Japeri, na minha cidade, onde eu voto, que vai na missa de manhã, vai no terreiro na sexta e vai na igreja evangélica no domingo de noite. Isso aí é para conseguir voto do povo. O povo tem que ficar esperto. Hoje vamos falar também, o Olavo de Carvalho surtou, não é isso? Ontem à noite ele mandou para aquele lugar, ofendeu. Olha, eu já deixei bem claro, tá virando uma bagunça o comunismo no mundo. Primeiro colocaram o youtuber comunista, eu falei isso ontem também. Colocaram o Donald Trump, o presidente estadunidense, no comunismo. E agora querem colocar o Olavo de Carvalho. Gente, não dá, o comunismo virou uma bagunça. Por favor, vamos organizar essa bagunça aí, o pessoal que é comunista. Organiza essa bagunça aí, pô. Não dá pra saber mais quem não é comunista. Por favor, vamos organizar essa bagunça aí. E aí a gente para por aqui, vamos para o evangelho de hoje. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Caminhando na praia deserta, me via a pensar no mistério da Trindade. Tivemos aí, durante a parte da manhã, algumas lives, né? Uma live da Paróquia Santa Rita, lá de Nova Iguaçu. Então eu vou novamente vou pedir, se inscreva no canal do YouTube da Paróquia Santa Rita, Paróquia Santa Rita Oficial R4. Pesquisa no YouTube lá, depois vou colocar aqui na nossa descrição também esse link aí. Se inscreva lá, vamos ajudar aquela paróquia a transmitir a missa via YouTuber. Fazer as transmissões via YouTuber, porque é importante para atingir mais pessoas. Sem fazer favorecimento a ninguém. Para se inscrever é de graça, ou como eu costumo dizer, é de grátis. Então se inscreve lá, ajuda a gente na transmissão. Também lembrando que estivemos aí assistindo a live da paróquia de Nossa Senhora da Conceição com o padre João Paulo. Já foi falado como é que vai ser o Corpus Christi. Assista lá na página da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Japeri. Também estivemos assistindo a live do nosso amigo padre Valdir Oliveira, aqui da paróquia de São Pedro, São Paulo e Paracambi. Ou seja, se eu vou ficar falando das lives que eu assisti pela manhã, de amigos padres, né, padre Cesarino também, eu estava vendo, também Dom Gilson, com a abertura do mês vocacional diocesano aqui em Nova Iguaçu, é um momento de celebrar também 30 anos do martírio da irmã Filomena. Ou seja, é muita live para a gente poder assistir. Por isso de manhã eu preferi ficar quietinho. Agora nesse horário já percebi que as lives estão todas, parece que diminuiu um pouco. Então agora chegou a minha vez de fazer a minha live aqui. Só que hoje estou em casa, casa da mamãe, estou aqui bem tranquilo. Vamos fazer um áudio live, ou live áudio. Então hoje o evangelho é João capítulo 3, versículo 16 ao 18. Olha, gente, caríssimos e caríssimas, quando a gente vai falar da Trindade Santa, nós cristãos temos essa marca, acreditamos no Deus uno e trino, né? Para os cristãos, isso é algo possível. Para os judeus é impossível, Deus é uno. Para os muçulmanos, também é impossível, Deus é apenas um. Nós, cristãos, temos essa marca. E é um desafio entender esse mistério. É um desafio. A gente olha para esse contexto, cada um olha para esse contexto. Como é que Deus pode ser uno e trino? Como é que ele é um e é três pessoas? Aí tem várias explicações lógicas. Deus é como se fosse a vela, né? A vela consegue ser a chama, a cera e o pavio. E quando é acesa, isso é a representação da Trindade Santa. Todos têm sua importância. Também, eu ontem vindo na estrada em direção a Japeri, pelo arco metropolitano pela tarde,
eu parei meditando sobre o evangelho de hoje e eu vi essa imagem que está aí em nossa capa de live, uma estrada, a montanha, né, ao fundo e o sol. Falei, poxa, a Trindade Santa de Jesus, caminho, verdade e vida, capítulo 14, versículo 6 de São João. Depois eu pensei, poxa, mas também, Deus também é a rochedo do Salmo 18, versículo 2, a montanha. E Deus também é o sol, a luz que aquece e ilumina, Hebreus 12, versículos 28. Resumindo, eu fiz uma interpretação, uma leitura sobre quem é a Trindade Santa. E todo o conjunto formam a realidade divina. Sendo que, no evangelho de hoje, Jesus traz para nós, nesse debate com Nicodemos, Jesus ele diz que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todos os homens que acreditam nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Percebe bem como a gente observa bem que Jesus, nesse contexto, assume que Deus enviou. Aí alguém diz, então Jesus é submetido à vontade de Deus. Bom, isso é heresia. Jesus é Deus. O Espírito Santo também é Deus. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas que o mundo seja salvo por ele. O projeto de Jesus, o projeto de Deus, é a salvação. E ele usa todos os recursos possíveis e impossíveis para nos levar à salvação. E ele deixa bem claro, quem acredita em Jesus não é condenado, mas quem não acredita já está condenado. Porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Interessante que a gente, quando fala dessa possibilidade de uma salvação vinda por um homem chamado Jesus de Nazaré, que é Deus, para aqueles que não acreditam na salvação vinda de Jesus, é uma dúvida danada. Mas nós, quando percebemos Jesus falando sobre a sua deidade, sobre a sua relação íntima com o Pai. Por isso, na década de 90, quando eu cheguei na Igreja Católica, já estou velhinho já, né? Uma das frases que mais me tocou foi que Deus, na sua essência, não quis ser solitário. Por isso ele é 3 pessoas. E aí Padre Geraldo Magalhães, uma vez, numa conversa que nós fizemos, falou sobre a questão da Trindade. O ser humano é composto de cabeça, tronco e membro, a divisão em 3. Também o tempo é feito do presente, passado e futuro, princípio, meio e fim. E Deus ele habita no eterno. E o eterno está além da realidade e da compreensão humana. O evangelho que nós seguimos não tem a lógica da mente humana. Por isso, talvez, entender a Trindade seja algo assim mais complicado. Por isso, Santo Atanásio, no final do século III, com o século IV, ele, doutor da igreja, ele deixa bem certo na carta a Serapião sobre a realidade da Trindade. Talvez um dos maiores mistérios da fé cristã, da fé católica, da fé cristã como um todo, seria essa realidade de um Deus uno, que é trino. Santo Atanásio diz que insensato quem não consegue entender a revelação de Deus na pessoa da Trindade. Não tem como olhar Deus sem perceber que ele assume a realidade humana na pessoa de Jesus de Nazaré, sem perder a sua divindade na pessoa do Pai. Ele fala muito claramente que para aqueles que não conseguem acreditar no Deus uno, que é trino, são pessoas que não conseguem entender a própria vida. São Paulo apóstolo, em Hebreus 11:6, fala que quem se aproxima de Deus tem de acreditar que ele existe e recompensa aqueles que o procuram. E Deus se revela para
na história da humanidade, primeiro como o Deus Criador, que os judeus pregam e acreditam, que os muçulmanos pregam e acreditam, que nós cristãos acreditamos e pregamos. Depois, para nós cristãos, como a pessoa, o ser humano, que é Deus, conhecido como Jesus de Nazaré, que se torna o Cristo, dando a origem ao povo que nós somos, os cristãos. E ainda diz que Deus, não querendo abandonar seu povo, Deus traz para a humanidade e permanecendo conosco no Espírito Paráclito, no Espírito que se mantém em cada ser humano. Por isso, Jeremias fala: não abandonartes a fonte da sabedoria. O meu povo me abandona e o Espírito Santo nunca deixa o ser humano. O Filho é uma relação a essa fonte. Por isso nós acreditamos no creio que fala que ele procede do Pai e do Filho. O Filho é a relação a essa fonte, é um rio. Nós, quando falamos de Deus, aquele Deus do Antigo Testamento, distante, aquele Deus que nos condenava, que nos exilavam na condição de não sermos um povo eleito, ele assume a condição de homem, Deus, em Jesus de Nazaré, para que nós possamos também receber essa filiação, também receber essa adoção divina. O Pai é a luz e o Filho o seu esplendor. E nós que somos iluminados pelo Espírito de Deus, Paulo, que nos lembra disso, que o Pai vos deu o Espírito de sabedoria e vos revele para o conhecerdes e sejam iluminados os olhos dos vossos corações. A gente não consegue interpretar, não consegue entender a Trindade com os olhos humanos ou com a lógica do dia a dia. A Trindade só pode ser interpretada através de um seguinte significado: é o amor, é o amado, é o amante. Deus, como diz Santo Agostinho, é o amor não amado. Deus se revela na pessoa de Jesus de Nazaré. Se revela em cada gesto e atitude do ser humano que defende a vida. E a nossa vida é para além dessa realidade, para além do sofrimento que nós vivemos, para além dessa pandemia, desse sofrimento em que alguns pretendem negar que não existe. Olhando claramente para o plano real, para o plano material, nós temos na história humana a presença salvífica, a presença real histórica do homem Jesus de Nazaré. Olhando para o contexto sobrenatural, nós temos a presença real da criação do ser humano pela pessoa do Deus uno e trino, do Deus que fala: façamos o homem nossa imagem e semelhança, do Deus que não é solitário, como alguns querem acreditar, como alguns pregam por aí. Ora, sendo o Pai o único Deus sábio, ora, o Filho sendo a sua própria sabedoria, porque Cristo é poder e sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, o Romanos 16, 27. Nós, por conseguinte, recebemos a ação do Espírito, e o Espírito que habita em cada ser humano. Por isso que Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, como citei, João 14, versículo 6. Mas também se diz na Escritura que somos vivificados pela ação do Espírito Santo, pela ação do Espírito que procede do Pai e do Filho. Então, não tem como você que não acredita na Trindade, seja por qualquer motivo, você não tem que levar pela lógica da humanidade. Deus, nosso Pai, Deus, nosso Senhor, é comunidade. Por isso, nós cristãos devemos também, mesmo em tempo de pandemia, tentar e viver em comunidade, vivendo a plenitude que somos
a imagem e semelhança de um Deus de amor. Muito obrigado você que nos ouviu até aqui. Eu sou Daniel Nonato, obrigado pela amizade e pelo carinho. Vamos juntos, hoje é domingo. Quem não participou de uma missa ainda live, né? Uma live de uma missa, procure participar, dia da Santíssima Trindade, e nos ajudemos uns aos outros nesse tempo de pandemia. Que sejamos coerentes e verdadeiramente conscientes que temos obrigações e deveres com nossa fé. Muito obrigado vocês. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia. São exatamente em nosso relógio 11 horas e 36 minutos. Fique aí com o meu amigo Valmir Alencar sobre Trindade, uma canção linda explicando o mistério que Santo Agostinho conta, como a Trindade foi reconhecida. Caminhando na praia deserta, me vi a pensar no mistério da Trindade Santa. Quando ao longe um menino tentava com uma concha colocar o mar num buraquinho na areia, logo me aproximei dizendo a ele que era um trabalho em vão. Qual surpresa! Era um anjo que me olhou e então me disse: é mais fácil pôr o mar aqui que compreenderes a Trindade.